Olá, neste Cidadania vou entrevistar a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, sobre a importância dos governos definirem políticas que visem reduzir os impactos das mudanças climáticas. Senadora, a senhora tem participado desse debate, especialmente aqui na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, e também tem participado de encontros internacionais. Recentemente, a senhora participou de um encontro em Washington, nos Estados Unidos, com parlamentares de todo o mundo. Queria que a senhora dissesse assim, qual é o fulcro dessa discussão? O que é que se tem discutido nesse contexto internacional? Armando, dentro da área ambiental, eu creio que um espaço importante ocupa o debate acerca das mudanças climáticas. Essa é uma questão que no passado foi muito mais polêmica do que hoje. Haviam muitas divergências no meio acadêmico, científico, em torno, de fato, de quais os impactos que as mudanças climáticas estão promovendo no nosso planeta. Mas hoje nós já chegamos à condição de uma quase unanimidade. Eu não digo ainda uma unanimidade, mas uma quase unanimidade de que a interferência do homem na natureza tem acelerado esse processo de mudanças climáticas e tem sido, em grande parte, responsáveis por esses fenômenos de revolta da natureza. Então, a gente vê tsunami num lugar e com muito mais frequência, enchentes na outra, seca exagerada. A própria região amazônica, eu aqui não estou afirmando nada do ponto de vista científico, mesmo porque isso está sendo bastante estudado, mas o fato é que os fenômenos que antes aconteciam a cada 20, 50 anos, hoje têm se repetido quase que ano sim, ano não. Não é? Então, é uma questão preocupante e que tem envolvido todos os países. As mudanças climáticas, elas estão previstas já há algumas décadas e o primeiro grande instrumento internacional que o mundo disponibilizou foi o Protocolo de Quioto. Protocolo de Quioto, onde, através do qual os países signatários eles se propunham a diminuir o nível de emissões de gases de efeito estufa, aqueles que levam ao aquecimento global. E o Protocolo de Quioto, ele tratava de forma diferente os diferentes, o que é natural e recomendável até, ou seja, os países desenvolvidos tinham metas vinculantes, já países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, não tinham metas vinculantes, mas todos teriam que promover ações de combate às mudanças climáticas, não é? Então nós, e não apenas eu, vários outros senadores e deputadas também, nós temos um envolvimento muito efetivo com esse debate. Eu, ano passado, presidi a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, já fui por 2 vezes vice-presidente. E esse debate não é um debate do Brasil só, é um debate internacional. E que o Brasil ocupa um espaço e uma posição estratégica. E a senhora, como integrante da bancada da Amazônia, obviamente está diretamente interessada em que esse debate produza resultados aqui no Brasil, mesmo porque a região amazônica é uma região muito suscetível a essas mudanças. Perfeitamente. Inclusive, eu dizia que há um avanço nessa área acadêmica, científica, a respeito dessas manifestações climáticas e do efeito sobre a natureza, a intervenção do homem. E na Amazônia, por exemplo, existem alguns estudos, um que é uma cooperação entre Brasil, Ministério de Ciência e Tecnologia, NASA, e que estuda há muitos anos, e agora saíram os primeiros resultados, o papel que a floresta cumpre dentro desse cenário das mudanças climáticas, porque havia uma tese científica que dizia que as florestas, e no caso a Amazônia, ela mais emite do que absorve gases de efeito estufa. E os primeiros resultados desse estudo científico, e é um estudo que pega pesquisadores de todas as partes do mundo, mostra que não, que a Amazônia, ou seja, a floresta, ela limpa, ela ajuda a limpar a natureza, ela mais absorve do que emite. Então é muito importante, óbvio, por essa razão nós temos que estar envolvidos. Mas o fato é que no âmbito internacional o Protocolo de Quioto já cessou, existe posso dizer resumidamente aqui, uma prorrogação do Protocolo de Quioto até o ano de 2015.
quando acontecerá a 21ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, que será em 2015 na França, e está previsto para 2015 a assinatura de um novo protocolo, podemos assim dizer, com metas vinculantes, aí não mais só para países desenvolvidos, mas para países em desenvolvimento também que já aceitaram essa condição. Então, a Conferência de Mudanças Climáticas esse ano vai acontecer na Amazônia, não é a Amazônia brasileira, mas é no Peru. Né? Então, nós estaremos muito envolvidos com isso também e vamos trabalhar para que haja muito sucesso já agora em 2014, para que em 2015 as condições estejam criadas para que esse novo tratado internacional dele sejam signatários a maioria dos países e países importantes. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca ratificou o protocolo de Kyoto. Mas agora... Esperamos que sim, vamos trabalhar está progredindo muito. Exatamente. Nesse sentido. E como que entra o parlamento nessa discussão? O parlamento entra da seguinte forma: não adianta o Estado, o país, defender determinada posição se não tiver de comum acordo com o parlamento, porque o parlamento pode não ratificar a posição do Poder Executivo. Esse é o exemplo dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama, quando é cobrado, e é muito cobrado sobre isso, por que os Estados Unidos, que fala tanto em direitos humanos, que fala tanto em mundo saudável, nunca assinou o protocolo de Kyoto? Aí o que ele diz? É porque o Congresso norte-americano não permite que eu assine, não aprove que eu assine. Então, no âmbito internacional, há algum tempo já foi criada uma entidade muito importante, é cada vez mais forte essa entidade, chamada Globo Internacional. Essa entidade, ela reúne parlamentos e parlamentares de várias partes do mundo, de vários países. O Brasil tem uma posição importante aí. E ela tem como foco principal o debate sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Foi desse debate que a senhora participou recentemente em Washington. Muito importante. E qual foi o tema, qual foi a questão crucial lá discutida? E só para, antes de falar sobre o tema lá, o Brasil é um dos primeiros países a participar dessa entidade. Até pouco tempo, hoje eu coordeno o Grupo Brasileiro, o senador Cícero Lucena era o coordenador antes de mim do Grupo Brasileiro da Globo Internacional, e o senador Rodrigo Hollenberg já foi o presidente, o vice-presidente para toda a América, né, dessa entidade que é muito importante. O presidente da Globo até então era um deputado, um lorde inglês, e nessa reunião que eu participei, em março, em Washington, nós elegemos uma nova diretoria e o presidente da Globo hoje é o presidente do Parlamento da África do Sul. Ele é o presidente. E foi uma reunião muito importante, preparatória para a reunião que acontecerá agora proximamente, no início do mês de junho, na cidade do México, no México. Inclusive, nós estamos com a expectativa de irmos numa boa delegação, uma delegação bem representativa daqui do Brasil, senadores e deputados. E lá foi apresentado, foi uma reunião muito importante, que parte dela aconteceu no Senado norte-americano e a outra parte no recinto do Banco Mundial. Porque o Banco Mundial, ele tem sido, ao lado do GEF, de outras entidades internacionais e organismos internacionais, um financiador e um incentivador das ações da Globo Internacional. Então, foi lançado, uma das atividades durante o evento foi o lançamento de um livro que analisa e coloca no mesmo lugar, e isso está disponibilizado na internet também, para todos que quiserem, um livro que traz um estudo sobre a legislação de mudanças climáticas em 100 países. E o Banco Mundial agora já está contratando com a Globo, já solicitou um estudo que abrange a totalidade dos países que façam parte das Nações Unidas. E também aprovamos, além de eleger a nova diretoria, debatemos o que deverá ser a segunda cúpula mundial de legisladores sobre mudanças climáticas, que é essa que eu falei que vai acontecer no México. No México. No México. Então, nós temos como é que o Brasil está nesse contexto? Assim, temos feito o dever de casa, ou seja,
os brasileiros, via governo federal e via parlamento, têm correspondido às expectativas do setor? Analisando friamente, sem deixar qualquer aspecto emocional, não é? Deixando isso de lado e analisando friamente os dados, é essa a conclusão que chega à Globo, nós não temos a totalidade das leis que precisamos ter. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A lei que trata do RED. O RED é o evitar o desmatamento, é o desmatamento evitado. Não é? É um mecanismo de evitar o desmatamento e a degradação florestal. E é uma lei, isso já está regulamentado no âmbito das Nações Unidas, não completamente, mas aprovado no seio da Convenção das Mudanças Climáticas, e nos falta uma lei nacional que regulamente isso. Nos falta também uma lei que remunere, né, a prestação dos serviços ambientais. E remunere não só ente público, mas ente privado também. Eu posso pegar o exemplo de vários dos estados da Amazônia que têm grandes áreas preservadas ambientalmente que não recebem absolutamente nada por isso. A nossa legislação tributária não tem o foco ambiental que deva ter. Então é óbvio que nós não estamos falando num arcabouço legal completo, pelo contrário, ainda precisa ser feito muito nessa área no Brasil e outros países estão mais avançados do que a gente. Mas do ponto de vista da política em si, de você evitar e diminuir a emissão de gases de efeito estufa, eu creio que o Brasil ocupa um dos primeiros lugares da fila. E nós temos uma meta. Internacionalmente, até então, nós não somos obrigados a ter uma meta efetiva. Mas internamente essa obrigatoriedade existe, porque nós temos a lei nacional de mudanças climáticas, que estabelece a política de mudanças climáticas, e essa lei se compromete e exige que o Brasil diminua em 39,6%, 36,9% as suas emissões. E nós estamos conseguindo isso, viu, Armando? Ou seja, a legislação está dando resultado. Está dando resultado. A legislação e também a própria prática do governo. Porque 70% das nossas emissões, elas vinham da floresta, das queimadas, do desmatamento. Nós já estamos mudando. Essa composição já está sendo mudada. A maior parte vem com combustível e produção industrial, vem com o uso da terra, né, a plantação e tudo mais, e não mais com a Amazônia como era antes, principalmente o uso da terra, não é? Então, isso é importante, isso faz com que o Brasil seja uma liderança internacional. A gente costuma dizer nessa questão de mudanças climáticas e na questão ambiental. A gente está entre as 7ª maiores economias do planeta, mas nessa questão nós somos o G1. Por uma série de razões, porque a gente detém a maior floresta, nós somos um grande país, mas também no exemplo. Agora, é óbvio que nós temos que continuar perseguindo muito, não é, primeiro o avanço na legislação e o cumprimento dessa legislação para que a gente não promova nenhum retrocesso nessa área. Existe no Congresso, na Câmara ou no Senado alguma medida legislativa que esteja em curso? Claro, tudo isso que eu falei tem projeto, e vários projetos, tem projetos antigos que tratam do pagamento de serviços ambientais, que trata de colocar o componente, pelo menos inicialmente, o componente ambiental na política tributária brasileira. Vários senadores, deputados são autores de matéria, tem projeto de RED, senador Eduardo Braga, autor de um deles, senador Rodrigo, autor de outros, deputado de Rondônia. Tem a questão do cadastro rural ambiental. Mas esse aí já existe, já é lei. Existe. É uma questão agora de implementação. O cadastro rural ambiental está previsto no Código Florestal, que é uma das principais pontos do Código Florestal, e sem o qual a política prevista no Código Florestal não poderá ser efetivada, porque primeiro você tem que conhecer o terreno, você tem que dominar o terreno, conhecer, para depois você ver se aquilo que está na lei está sendo cumprido ou não. Então, o cadastro ambiental rural é uma coisa que começa a ser feita no país. Alguns estados estão bem mais adiantados do que outros, mas eu creio que em pouquíssimos anos nós teremos esse cadastro completamente preenchido, né? E uma visão nacional deste território imenso de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que é. Agora, eu só queria dizer, Armando, da importância da Globo,
porque nós reclamamos muito que nesses fóruns das Nações Unidas e tudo mais, ouve-se o executivo e o legislativo não. Então, o que a Globo, o princípio da atuação da Globo, né, talvez o grande legado dela é mostrar ao mundo e às instituições internacionais que o parlamento precisa ser ouvido também. Porque não é só o poder as decisões no âmbito do poder executivo. Tem que haver uma harmonia com o parlamento. O parlamento tem que ser mais ouvido. O exemplo dos Estados Unidos, em relação ao protocolo de Kyoto, é a prova disso. E mostrando também ao mundo que mesmo nesses acordos internacionais, a realidade interna de cada país pode ajudar na evolução desses acordos ou pode prejudicar. Então, você em cada país avançar com as suas leis ajuda muito no avanço internacional. Então, tudo isso que a Globo faz, estudos sobre legislação de mudança climática, sobre REDD, sobre questão de serviços ambientais, isso ajuda a que um país possa, a partir do exemplo do outro, propor o avanço também na sua legislação. E como estão a China e a Índia nesse contexto? Olha, a Índia eu domino pouco. A China eu posso falar até porque estive lá recentemente. E uma das nossas programações foi a visita à hidrelétrica de Três Gargantas, que fica no na província de Hubei, na cidade de Yishan. Né? É uma coisa assim fantástica, fenomenal. É a maior hidrelétrica do mundo. E a gente diz que eles têm a primeira, mas nós temos a segunda, temos a terceira, em brevemente teremos a quarta, a quinta, enfim. O Brasil é a que tem a melhor matriz, a matriz mais limpa de energia, de geração de energia elétrica. Né? Mais de 70% da nossa energia é gerada a partir de hidrelétrica. E me impressionou muito o quanto a China, na prática, vem se preocupando com o meio ambiente. O quanto a China. Então, quando nós tivemos a exposição, visitamos toda a hidrelétrica, mas primeiro a gente senta lá e vai ter uma aula de como é que funciona. A parte de que eles trataram de meio ambiente tomou, assim, conta de uma boa parte de toda a sua exposição. Então, a gente vê a China um país bem arborizado, um país preocupado com o meio ambiente, da forma deles, né? Da forma deles, mas muito preocupado, diferente do que muita gente diz, lá desmata, lá não tem IBAMA, lá faz tudo, não. A gente percebe muita preocupação. E isso é a tendência, porque quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando, sim, de mudança na qualidade da nossa vida, não é só da vegetação, mas também da nossa, porque até nós não da podemos... sobrevivência da espécie. Porque tem gente que diz assim, antes o homem do que a árvore. Mas pera lá, o homem não vive sem a árvore não vive sem o homem. Nós somos um meio ambiente e que temos uma vida interligada e de dependência, não é? Então, você cuidar do meio ambiente é você cuidar da vida humana. Senadora, os cientistas que estudam esse assunto, esse tema, eles trabalham com cenários. Num cenário ruim, digamos que o mundo não tome... 2 graus de aquecimento? 2 graus de aquecimento, por exemplo. Como é que o Brasil, por exemplo, como é que isso se refletiria geograficamente em cima do Brasil? Primeiro, as áreas mais afetadas, os locais mais afetados, pelo que os estudos internacionais mostram, são as localidades mais pobres, as localidades mais carentes. Então, a população mais empobrecida, ela teria um reflexo mais profundo. Obviamente que, pelos estudos, o Brasil não teria impactos tão fortes como algumas ilhas naquelas proximidades de Indonésia, Tahiti, na Ásia, não é? Aquela região seria muito mais atingida. Algumas, inclusive, desapareceriam. Porque haveria a elevação do nível do mar. Exatamente. Agora, no Brasil também, obviamente, eleva o nível do mar, você vai ter a invasão do mar em diversas localidades, não é? Cidades do litoral. Exatamente, cidades do litoral. Mudanças também na Amazônia, não é? Não assim de transformar a Amazônia num deserto, mas mudanças significativas também com a aceleração dessas manifestações mais rigorosas da natureza, não é? Com enchentes, com secas, estiagens exageradas que leva não só maltrata a população, mas degenera o próprio ambiente em si, não é? Mas em todo esse cenário e nos estudos, o Brasil não seria um dos países mais atingidos. Tem outras regiões bem piores que a nossa, mas tudo é muito grave. Como militante dessa causa,
a senhora teria alguma mensagem a deixar para os nossos telespectadores? Eu tenho sim. Eu acho que, porque no início, para agora, se nós fizermos uma comparação desse debate da questão ambiental, das mudanças climáticas, a gente percebe que tudo avançou muito. Na própria Globo, hoje é muito mais fácil você conseguir um consenso do que algum tempo atrás. E eu acho que a principal mensagem é o seguinte: nós vamos conseguir evoluir nessa preocupação com o meio ambiente a partir do momento em que nós efetivarmos uma política de inclusão social muito forte. Então, a melhor forma que você tem de combater as mudanças climáticas, que você tem de defender o meio ambiente, é você levar a inclusão para as pessoas, você dar alternativa às pessoas de sobrevivência, de qualidade de vida. Porque nós estamos dizendo o seguinte, que o mundo está vivendo transformação, porque há interferência do homem na natureza. Então, quando você garante que o homem vive com qualidade, mas trabalhando a natureza de forma correta, e eu estou falando do homem mais simples, aquele mais rico. Estou falando do cidadão, da pessoa física, mas também da pessoa jurídica, que precisa compreender, para que ela siga produzindo, tendo lucro, ela também tem que investir fortemente, exatamente de forma sustentável. E o que é sustentabilidade? Nada mais do que você garantir a intervenção na natureza, mas de uma forma harmoniosa com o ser humano. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania. Quero agradecer à senadora Vanessa Graziotin pela entrevista e lembrar aos nossos espectadores os caminhos para entrar em contato conosco. Basta ligar para o Alô Senado no número 0800 612211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.